Começo então por fazer uma breve introdução para uma autora que dispensa apresentações, mas estas são as coisas da praxe. Paulina Chiziane nasceu em Mazacase, na província moçambicana de Gaza, no seio de uma família protestante. Em casa falava-se apenas a língua Xhosa, aprende depois a língua Ronga e, mais tarde, na escola, numa missão católica, aprende o português. Estuda Linguística na Universidade Eduardo Mondlane e, durante a luta pela independência de Moçambique, faz parte da Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo. Mais tarde, durante a Guerra Civil, trabalhou com a Cruz Vermelha num campo de refugiados, uma experiência intensa e marcante, e, em 1984, abraça a escrita, começando pelos contos que publica em jornais e revistas da época, como a Página Literária e a Revista Tempo. Histórias que já nessa altura falam da vida em tempos difíceis, da esperança, do amor, da mulher e, essencialmente, da África. Em 1990, Paulina Chiziane torna-se a primeira mulher moçambicana a publicar um romance. Não é o seu primeiro livro, mas é o primeiro que é publicado. A Balada de Amor ao Vento. No entanto, Paulina não gosta do termo romancista. Diz sobre si: sou uma contadora de histórias e não romancista. Escrevo livros com muitas histórias grandes e pequenas, inspiro-me nos contos à volta da fogueira, na minha primeira escola de arte. Diz que, em relação a estas histórias, a sua grande influência foi a sua avó, que ainda marca a sua escrita. O seu maior sucesso surge com Niquetes, uma história de poligamia, onde relata a vida de Rami, uma grande personagem, uma grande mulher, que após descobrir que o marido tem outras 4 mulheres, decidir conhecê-las. Isto leva a uma série de peripécias, desavenças, conflitos, mas depois uma aceitação, um desenvolvimento e, por fim, uma aliança que forma uma aliança de mulheres, invertendo a dinâmica de poder. A obra ganha o Prémio José Caveirinha da Literatura em 2003 e, em Portugal, tem também publicados, a Paulina tem uma vasta obra, mas em Portugal tem também publicados os romances Ventos do Apocalipse, O Sétimo Juramento e O Alegre Canto da Perdiz. Tem as suas obras traduzidas para inglês, alemão, italiano, espanhol, francês, bom, isto continua, esta parte eu abrevio. Em 2014 foi agraciada pelo Estado português com o grau de Grande Oficial da Ordem do Infante Dom Henrique, como forma de reconhecimento da obra. Já em 2021, torna-se a primeira mulher africana a receber o maior prémio literário da língua portuguesa, o Prémio Camões, prémio esse que foi entregue esta sexta-feira. Eu acho que partia daqui para a nossa conversa, esta apresentação, como eu digo, era talvez redundante. Eu acho que vocês, como leitores, já têm ideia do percurso da grande obra, mas eu começo pelo princípio. A Paulina já disse várias vezes que nunca teve a intenção de ser pioneira, mas foi a primeira mulher em Moçambique a publicar um romance, A Balada de Amor ao Vento. O que é que isso significou e ainda significa para si e para as mulheres do seu país? Muito obrigado a todos, a todas, por estarem aqui comigo para podermos partilhar um pouco os nossos mundos. Obrigado por nos receber nesta noite. O que é que eu posso dizer em relação a isso? Eu vou começar por dizer que as palavras têm alma, como dizia uma professora minha, mas também as palavras nos traem. Dizem que eu fui a primeira mulher a publicar um romance. Dizem. Isso significa que houve um homem antes de mim? E quem foi? Estão a ver a armadilha? Não houve mais ninguém. Fui a primeira entre homens e mulheres. É esta a verdade que deve ser colocada. Mas
quando se diz a primeira mulher, há qualquer coisa que se esconde por detrás desta palavra mulher. Fui a primeira pessoa a publicar o romance entre homens e mulheres. Depois dizem também que fui a primeira mulher africana a receber o Prémio Camões, como se tivesse havido um primeiro homem africano. De novo, as palavras nos traem. Houve sim homens africanos. Um que é o José Craveirinha, o outro que é o Mia Couto. Mas a primeira pessoa negra de matriz banto sou eu, entre homens e mulheres. Então, é bom, de vez em quando, colocar as palavras no seu devido lugar. Para dizer que o Prémio Camões, durante todos os anos, foi recebido por pessoas de sangue branco ou que fossem brancos. Um preto, banto e ainda por cima mulher. Enfim, esta é a minha realidade. Eu nunca gostei de rótulos, porque os rótulos funcionam como uma espécie de fronteiras. Paulina é romancista. Por que eu tenho que ser romancista? O romance vem do cânone europeu, vem da tradição europeia. Eu também aprendi muita coisa na tradição europeia, mas eu sou banto. Portanto, os meus escritos têm uma matriz europeia e uma matriz banto. Então, como é que se classifica um livro escrito entre o mundo banto e o mundo europeu? Será romance? Como é que se define a estética banto? Também não sei. Então, eu de vez em quando dou respostas que são apenas palavras que nos ajudam a refletir sobre o nosso ser. Nós, os negros, temos a nossa história, temos a nossa cultura, que não é conhecida, que é conhecida, que precisa de ser estudada, que precisa de ser conhecida. Se eu digo que sou romancista e assumo de imediato, eu estou a aceitar ser a imitação do outro, como se eu não tivesse uma base literária. E a nossa literatura é uma literatura, chama-se oratura. Então, a mistura do cânone europeu com a oratura, o que é que vai dar? Será um romance? Eu não tenho resposta. Podemos começar assim. Acho uma excelente maneira de pensar. Acho uma excelente maneira de pensar. Eu aqui voltando então ao Balada, ele foi o primeiro a ser publicado, mas não foi o primeiro a ser escrito. Sim. Escreveu antes dos ventos do Apocalipse. Porquê que este surge depois? Porquê que aconteceu nesta sua produção? E eu gostava de voltar aqui aos ventos do Apocalipse, porque é talvez aquele que tem a maior componente de ligação à guerra, à violência. É uma obra que está ligada à sua participação nessa realidade, ou a questão do seu trabalho no campo de refugiados. Gostaria que explicasse então como é que um surge antes do outro e se a sua obra, não vou dizer aqui literatura nem romance, vou dizer a sua obra, se também foi convocada para esta luta política. Eu começaria por dizer que na história da humanidade não há pior coisa do que aquilo que se chama guerra. Não há. Estamos a assistir agora a Europa com os seus dilemas, vários países africanos com os seus dilemas. E na altura em que eu escrevi, o Ventos do Apocalipse era tempo de guerra. Faltava energia, faltava água, faltava papel e só recebíamos donativos, a vida estava em desordem.
E Ventos do Apocalipse é aquele livro que tinha mais ou menos 190 páginas, A4 datilografadas. Na altura era tempo de máquinas de datilografar. E a Associação de Escritores, que era a única editora em Moçambique que recebia donativos, tinha decidido que tinha recebido um donativo de papel. E para chegar para todos, só podiam ser publicados livros até 80 páginas. Mas o meu tinha 190, mais ou menos. Então disseram, olha, Paulina, estamos interessados em publicar um livro teu, mas este tem mais de 80 páginas, que é o dobro. Então não podemos dar todo esse papel para ti. Tens que cortar o livro para poder caber nas 80 páginas. Eu fui ler de novo e eu senti-me incapaz de cortar partes do livro para merecer a publicação. Então, para não perder a oportunidade, decidi escrever outro, pequeno, que é A Balada de Amor ao Vento. E torna-se assim esse o primeiro livro que eu publico, mas já tinha o outro de 190. Publiquei A Balada, fiquei à espera da possibilidade de publicar o meu livro de 190 páginas, cujo financiamento não conseguia. Juntei o meu dinheiro do meu salário durante uns meses e fiz a edição do autor. E torna-se assim o segundo livro. Mas pronto, tudo isto aconteceu porque havia guerra no meu país, tudo estava muito destruído e eu não queria perder a oportunidade de publicar. A Paulina chega a dizer que conheceu sempre a guerra. A guerra hoje tem outras características, outras vertentes, outras nuances, não é? Mesmo em Moçambique há um fenómeno de crescimento do terrorismo, digamos assim. Qual é que é a sua visão desta ameaça que surge agora? Não vou mentir, eu estou deprimida. É o sentimento de qualquer pessoa que é de Moçambique, que é da África. Temos muito poucas informações sobre este fenómeno. O nosso país ou sabe ou não sabe, ou ainda estão a estudar, mas qualquer dia nos vão contar o que é que está acontecendo exatamente. Porque são pessoas que aparecem, destroem e fazem assim uns massacres rituais em nome de um Alá. E aparentemente essas pessoas parecem ser muçulmanas, mas parece que não são muçulmanos porque matam a maior parte dos muçulmanos que estão no nosso território nacional há séculos. Então é uma coisa muito estranha. Eu até tenho medo de falar nisso, porque eu não sei o que é. E muitos de nós moçambicanos não sabemos. Tentaram fazer-nos crer que aquilo poderia ser uma guerra religiosa ligada aos árabes, mas parece que isso também não é. As religiões hoje no mundo, aliás, desde sempre, são usadas para camuflar atos terríveis como este que está acontecendo em Moçambique, para dizer que não sei o que se passa, mas estranho, religioso não é. Aquilo é terrorismo puro. Eu acho que a produção artística é muito fértil em tempos de sofrimento. Tivemos várias guerras, desde a luta de libertação nacional, a guerra por causa quando demos apoio à Rodésia, que hoje é o Zimbábue, a guerra com os sul-africanos, quando a ANC lutava pela sua liberdade. Depois veio a primeira fase da nossa guerra civil, depois veio a segunda fase da guerra civil. E estamos agora com esta coisa que eu prefiro chamar de invasão, porque nós nem sabemos, não temos um esclarecimento sobre aquilo que é. Então, em todos esses momentos, a produção artística foi muito fértil. A música, o teatro,
à literatura. E mesmo eu ganhei a força para editar em um momento de guerra. Quer dizer, eu fiz o meu grito. E a arte, nesses momentos, serve para nos consolar, serve para registrar, agora para transformar, não sei muito bem. Há uma fogueira chamada feminismo, e eu andei nela também. E eu acreditei durante muito tempo que era o lugar correto, onde eu devia estar, mas com o tempo, com os anos, fui percebendo que há uma lacuna muito grande em relação a esses assuntos. Quando se fala de África, primeiro, a África não conhece as suas referências históricas, foram apagadas com as invasões, as pilhagens, enfim, aquele percurso histórico mau que nós tivemos, foram apagadas, foram omitidas, etc. E depois nos são trazidos outras referências consideradas mais modernas, mais civilizadas, etc. E nós, porque não sabemos, nós africanas, porque não sabemos de onde viemos, acreditamos muitas vezes nas histórias que nos contam como se fossem as melhores. Por isso, hoje, que sou um pouco mais adulta, eu digo, antes de seguir ao feminismo, conheça o teu feminino. Se calhar a Europa conhece, mas a África, será que conhece o seu feminino? E Moçambique, o país de onde eu venho, será que conhece a história do seu feminino? Então, essa é a primeira pergunta. Porque para eu chegar ao feminismo, tenho que conhecer o feminino. Portanto, nas minhas poucas andanças e nas poucas referências bibliográficas que encontrei na minha estrada, descobri que a história africana, da mulher africana, não é conhecida, mas existem, assim, alguns sinais desse mundo feminino. Já falei algumas vezes. A África teve uma mulher de dimensão universal e intemporal, que é a Cleópatra, a mulher que governou o mundo quando o Egito era o centro do saber, era conhecido como o centro das luzes. O Egito está em África, portanto, essa mulher é africana. Uma outra mulher, com a mesma dimensão, universal e intemporal, encontramos na Bíblia Sagrada, que é a Rainha de Sabá. Uma mulher negra, que dizem que foi rainha, mas ela foi mais do que imperadora, porque governava todo aquele território que nesse tempo se chamava Abissínia, que hoje é a Etiópia e mais uns tantos países. E que foi capaz de oferecer 40 jumentos de ouro ao rei Salomão. 40 jumentos de ouro significa 80 sacos de ouro. Quem era esta mulher? Era uma mulher negra. Dela eu herdo a grandeza histórica. Portanto, para falar do feminino em África, eu gosto de começar por esses sinais. E fazendo algumas perguntas. Haverá uma outra mulher na Ásia, na Europa ou na América, que consta na Bíblia Sagrada? Não me recordo. Mas lembro-me desta mulher. Então, esta é a história da África. Gosto muito da história da Angola, que teve uma rainha Zinga, ou Ginga, depende, não sei muito bem pronunciar. Esta mulher nunca aceitou o título de rainha. Ela dizia, eu sou a rei, porque rainha é a esposa do rei. Eu não sou esposa do rei. Aqui quem manda sou eu. Então, temos esta mulher. Bem, eu gosto muito de contar histórias. Se estiver a falar mais forte. Temos esta mulher que a historiografia de matriz ocidental diz que ela
era promíscua, e porque ela teve vários maridos. Li, achei que os historiadores tivessem razão. Mas depois fui ler a história do rei Salomão. Aquele rei que tinha um harém com mais de 1.600 mulheres. É louvado o rei Salomão que teve 1.600 mulheres. Mas é condenada uma mulher negra que ela decidiu dormir com quem ela quis, porque ela era a rei. Estou a falar do feminino. Portanto, quando a história com visão ocidental retrata a história, portanto, quando o historiador de visão ocidental retrata a história da África, tem esta tendência de trazer o patriarcado e, consequentemente, pequenizar. Essa é uma palavra bem moçambicana. Tudo o que é feito pelas mulheres. Dizem que a Cleópatra era bonita, que até encantou os generais romanos, como é que se chama? Os imperadores romanos, o Marco, sei lá, Marco Aurélio, o Júlio César. Ela era bonita e encantou. Portanto, aquela grande mulher foi transformada num objeto sexual a partir do pensamento patriarcal do Ocidente. Ora, vejamos, nesses tempos, o que era Roma comparado com o Egito? Quem é que alimentou Roma nesses tempos? Era o Egito. Porque a Cleópatra mandava caravanas de milho e de trigo que chegavam diariamente para alimentar esses amantes que ela tinha. E ainda retratam-lhe como um ser menor, porque o maior é o imperador romano. Estou a falar do feminino e do feminismo. Então, é uma história muito longa que eu podia contar sobre as mulheres, para dizer o seguinte: muito daquilo que dizemos que é feminismo, e hoje está-se a tentar forjar o feminismo negro, o feminismo africano, para mim não passa de alguma coisa que é crua, que precisa de ser muito bem estudada, para ser devidamente conduzida. Eu escrevo sobre as mulheres, mas pensei que escrevia qualquer coisa sobre feminismo, mas cheguei à conclusão de que me engano. A construção da sociedade europeia ou americana é diferente da construção da sociedade africana. É, completamente. O lugar da mulher na Europa e na América é completamente diferente do lugar da mulher em África. É uma longa história. Não poderemos terminar hoje, mas é apenas um convite para esta reflexão profunda. Gosto muito de falar para as mulheres africanas para chamar a atenção a isto. Antes de defender um feminismo de cópia, de copy-paste, conheça o teu feminino. Vai estudar, pesquisa e publica. Sabe quem trata do futuro? São os adivinhos. Eu gostaria de ser adivinha, mas sou incompetente. O que eu posso fazer é talvez tentar colocar ideias, embora confusas ou difusas, na fogueira, para alimentar o debate. O que é uma mulher? Às vezes eu canso-me das nossas conversas femininas e das nossas conversas feministas. Às vezes me canso, porque nós muitas vezes repetimos coisas, não sei, irrefletidamente. Também não. Mas vamos por os pontos nos is. A minha experiência de trabalho já me levou para as prisões. Eu trabalhei
entrevistei pessoas em reclusão. E dessa experiência eu entrevistei uma mulher, mãe de 9 filhos, condenada por qualquer coisa. Só fiz uma pergunta: o que significa ser mãe na prisão? Aquela mulher chorou, chorou e desmaiou. Mas depois acordou e ainda disse: olha, eu estou aqui, eu não sei o que irei encontrar quando daqui sair. Já sei que os meus 2 filhos desapareceram, não tenho notícias deles. Se estão vivos, se estão mortos, se atravessaram a fronteira, se migraram, não sei. Os 7 estão espalhados por aí, em casa de um tio, de uma tia, de uma prima, de uma amiga. A casa que era nossa, ouvi dizer que também foi assaltada, tiraram chapas de zinco. Eu já não tenho nada. Quando daqui sair, não sei o que vou encontrar. Tudo o que eu construí ficou destruído. Muito bem. Foi muito dolorosa esta entrevista. Depois, tive a oportunidade de entrevistar o pai de 9 filhos. O pai de 9 filhos, a pergunta foi a mesma: o que significa ser o pai? Prisioneiro. Chorou, o homem chorou, chorou. E no fim disse: dói muito. Os meus filhos estão a sofrer. Não tenho o que comer. Mas a mãe vira-se, revira-se, revira-se, e os meus filhos estão juntos, sofrendo, mas sempre juntos. Comparemos estas 2 realidades. A ausência da mulher numa família significa destruição absoluta de todo o sistema familiar e social. A presença da mulher, apesar da pobreza, significa coesão, o que prova que a mulher é a pedra basilar na construção de qualquer sociedade. Esta foi uma grande lição. Refletimos e cresci muito eu com esta experiência de trabalho com mulheres. E comecei então a olhar para a história da África, desde os tempos da invasão, a escravização das pessoas para as Américas, a deportação para os trabalhos forçados para São Tomé, para Angola, nos cafés, etc. Os homens africanos foram levados. Quem ficou foram as mulheres, que tomaram conta do seu continente, que continua de pé até hoje. A nossa existência, nós, negros, deve-se à existência destas mulheres. Então, está claro historicamente, se nós estudarmos, reescrevermos a nossa história do feminino, vamos compreender melhor o que significa ser mulher. Então, a situação das mulheres em Moçambique, com estas invasões, primeiro o sistema colonial, depois o sistema patriarcal, proveniente das religiões ditas universais, neste caso o cristianismo e o islamismo, que trazem o seu patriarcado, aliado a algumas tradições patriarcais nossas, deu assim uma salada que começou a colocar as mulheres numa situação de confusão. Na nossa cultura moçambicana, na tradição moçambicana, nós temos o norte de Moçambique, que é matriarcal, o sul, que é patriarcal. E o sistema matriarcal, porque no sistema matriarcal a mulher tem lugar e tem direito à palavra, não havia poligamia. Não havia. Na tradição matriarcal não há poligamia. Entretanto, entraram os árabes para a região matriarcal, levaram a sua religião patriarcal e introduziram a poligamia.
O sul de Moçambique, a partir do rio Zambeze para o sul, que é uma região patriarcal e poligâmica, recebeu de Portugal esta cultura e esta filosofia patriarcal do Estado europeu e da religião cristã. Portanto, resumindo, onde não havia poligamia, introduziram. Onde havia poligamia, tentaram reprimir. Os africanos estão a derivar entre as suas tradições e as tradições que são impostas. Então, qual será o futuro? Não sei. O Prémio Camões surge como uma grande surpresa para si. Estava à espera, pensava que poderia vir a ser agraciada com este prémio. Eu sei que já falou bastante sobre isso, mas eu gostei tanto da sua... Eu sou daquelas pessoas que gostam, que fazem as coisas porque gostam de fazer. Escreve porque gosta. Vou escrevendo, vou trocando impressões, Vai contar prémio. histórias. Nunca fez parte do meu horizonte, nunca. Eu sempre ouvia da existência desse prémio, já dei parabéns aos amigos que já receberam o prémio, mas eu nunca me imaginei numa tal situação. De tal forma que quando me disseram, Paulina, ganhaste o prémio, então é bom ficares bem composta para sair na televisão. Eu disse, eu sempre escrevi aqui, sempre vivi assim, e se for verdade que esse prémio veio para mim, que me encontre assim como eu sempre fui. Não mudei de roupa, não saí daqui. Acha que a língua pode ser uma ferramenta de reconciliação, uma ferramenta de aproximação? A língua tem que ser. E para ser, precisa de estar limpa. É só isso que eu peço. A língua portuguesa é nossa, aquilo que eu disse. Eu tenho minha herança divina, que é a minha língua materna. Mas tenho herança humana, que é a língua portuguesa. Recebi nas circunstâncias da história. É minha. Vou fazer dela aquilo que eu achar correto. Mas para ela ser minha, tem que se ajustar ao meu pé. Isto é, da maneira como a língua foi estruturada ao longo dos tempos, parece um sapato que tem um prego lá dentro. Eu, a querer usar o sapato, sinto que tem um prego. E eu não vou ficar conformada com isso. Eu vou gritar para dizer, tirem isto daqui. É assim como eu sinto a língua portuguesa. Mas com isso eu não estou a zangar com ninguém. Não, claro. Eu estou a dizer, o sapato tem prego para servir no meu pé, tira este prego para podermos caminhar. É só isso. É preciso limpar. A língua portuguesa, como outras tantas, tem assim umas expressões que nos conduzem ao racismo, outras expressões que nos conduzem ao sexismo, outras expressões que nos conduzem à supremacia. Há uma palavra que eu não falei, mas que eu gosto muito. No dicionário vem a palavra prostituta, descrita como mulher de má conduta. Prostituto, homem que se diverte com o sexo. A mesma língua, duas diferenças. A diferença é grande. E ainda fala do homossexualismo. E o homossexualismo que aparece como sodomia. Não me recordo bem do verdadeiro termo, mas vem aquela justificação puritana, cristã, antiga. Entretanto, se um cidadão ou uma cidadã disser alguma coisa que fira um homossexual,
é considerado homofóbico. E a língua portuguesa? Toda ela, a partir daquele livro, o que é? Podemos falar alto. Então, são essas limpezas a que eu me refiro. Falei com uma africana, da nossa condição africana, mas não é apenas isso. O machismo tem que sair dali. O sexismo tem que sair dali. A supremacia tem que sair dali, para termos uma língua dinâmica, fresca e agradável para todos. Não estou zangada com a língua portuguesa. Estou a dizer apenas que o processo da descolonização é um processo. Tivemos uma primeira etapa das nossas independências políticas e a libertação da terra, mas falta a libertação da língua. A minha língua materna, porque é uma língua divina, merece também liberdade. A língua portuguesa, porque é uma herança humana, porque a vida é assim, é feita de trocas, merece também uma limpeza. E deve haver paridade, porque qualquer língua, seja ela qual for, é uma chave, é um patrimônio que nos permite entrar no mundo do outro. Nós aprendemos, nós todos africanos, aprendemos a língua portuguesa. Conheço poucos dos que nos colonizaram que conhecem as nossas línguas. Por quê? É proibido. Como é que dizem que nos conhecem se não conhecem as nossas línguas? Para conhecer alguém, eu tenho que conhecer a sua língua, para conhecer o seu imaginário e descrevê-lo com a real dignidade que ele merece. Então, se não conhece as nossas línguas, tudo o que se escreveu sobre nós, algumas coisas bonitas, outras não, pode ser produto da visão ocidental ou dos preconceitos ocidentais. Se nós queremos penetrar na verdade, na realidade uns dos outros, somos chamados a conhecer as línguas dos outros. Hoje estamos a aprender o mandarim, o inglês, o francês. Eu pessoalmente sinto uma lacuna muito grande em mim. Gostaria de conhecer o árabe para poder penetrar na beleza da literatura e cultura dos árabes. Não entro porque não conheço a língua. Falo dos árabes segundo os preconceitos que o mundo me dá. Então, os nossos antigos colonizadores, como é que nos veem? Como é que nos retratam? Como é que nos escrevem se não comungam conosco o nosso mundo interior? É uma conversa longa, mas pode ser um ponto de partida para um grande debate. Se me queres conhecer, saiba quem sou e como é que eu descrevo o meu próprio mundo. E para entrar nele, tens que conhecer os segredos da minha língua. Então, durante esses séculos, não nos conheceram. E para mim, este prémio Camões, atribuído a uma negra, bantu, pode ser este convite para juntos caminharmos no mundo de uns e no mundo dos outros. E juntos formarmos um mundo novo. Pronto. Os prêmios, algumas vezes são para as pessoas, algumas vezes são para as obras. Eu nunca acreditei muito nos prêmios. E pronto. Eu sempre perguntei, será que a minha obra vale? Se valer, tudo bem. Será que eu, como pessoa, agrado? Se agradar, tudo bem. Nunca liguei importância a essas coisas. E sempre fiz a minha vida normal, tranquila. E quando me chega a notícia, eu fiquei confusa, não vou mentir. Tudo bem. Mas levou um tempo até eu aceitar a ideia
de que era verdade. Mas é claro, logo a seguir eu vi o comunicado do Marcelo Rebelo de Sousa. Aí eu disse, bem, isto parece que é sério. Depois o nosso presidente Nunes também, minha casa cheia de jornalistas. O que é que está aqui a acontecer? Ok, realmente nesses momentos o coração dispara. A gente se pergunta, mas o que é que está a acontecer na minha vida? Disparou o coração. Mas não parou. Por quê? Os prémios muitas vezes têm as suas consequências, quase sempre. Às vezes as pessoas ficam mais importantes, às vezes as pessoas começam a se afastar dos seus lugares habituais, às vezes se afastam do seu trabalho rotineiro, normal. Pronto, começou a haver, sem dúvida, uma série de solicitações para cá, para lá. Nem sempre tinha tempo de conviver com os meus amigos, mas uma coisa que eu sempre recusei é sair do meu chão. Esse recurso. Eu quero dizer o seguinte, de repente comecei a receber convites de jantar no hotel VIP, depois passear no barco da empresa, não sei de quê. Muito recentemente eu recebi um convite de uma casa de roupas que está muito interessada em vestir a Prémio Camões. Depois estou a receber cartões do salão de cabeleireiro. Quer dizer, de repente, porque ganhei o Prémio Camões, mereço o direito de ser o cabido de qualquer um pai que quer. Então, há esta realidade. Todos os dias tenho que dizer, não tenho tempo, estou a viajar, E às vezes desligo mesmo o telefone. A pergunta que eu faço é, será que a pessoa que pisa o chão e fala com toda a gente todos os dias não pode ser elevada? Por que a pessoa que é elevada tem que começar a vestir uma marca, a consumir um certo cosmético, a pisar um outro chão e a dizer, raizar-se do seu próprio chão? E as lutas que eu sempre fiz por este povo que está na cadeia, por este povo que não tem voz. De repente vão olhar para mim e dizer, bom, ganhou o Prémio Camões, agora já não quer falar conosco porque somos pobres. Então, são dilemas. E é preciso ser-se muito forte. O coração não pode parar. Pode disparar sim, porque quando a notícia vem, há dias em que eu digo, puxa, que roupa bonita aquela, mas estava quase a ir buscar roupa. Quase. Mas depois me lembrei que se eu for buscar a roupa naquela casa, naquela marca, eu vou ficar presa a essas marcas no lugar de continuar a viver como um povo. Eu vou servir à indústria, ao comércio e à luxúria. Então, sabe, preocupa-me, a mim pessoalmente, o imediatismo desta nova geração. Quer entrar na globalização, no sistema econômico, nessas coisas complicadas. O que é justo, o que é necessário e é bom, e por vezes esquece a sua própria humanidade. Deve ser da minha idade, percebe? Eu, de vez em quando, para poder entender o presente e sonhar o futuro, eu gosto de olhar, de aprender da história do passado. Gosto. Porque a partir daí eu consigo ver o caminho a seguir. Isto são coisas modernas, necessárias, que todos nós devemos nos beneficiar. Mas, pelo facto de existir economia e tecnologia, será que eu tenho que me anular? Não sei se me faz entender. Tenho que me anular? Anular a minha língua?
anular a minha existência, anular a minha humanidade em nome do Deus economia? O que é? O que eu tenho que fazer? Para existir, para resistir e para marcar a minha presença no mundo. Não sei se me faço entender. Tem que haver essa luta. A economia existe, a tecnologia existe, existirá. Mas eu, onde é que eu estou neste círculo? Quando digo eu, estou a falar de qualquer um de nós. Onde está o continente A, o continente B, o continente C? E como é que se afirma? Esse é o exercício que temos que fazer. Olhando para o passado histórico, existiram países e continentes que foram cimeiros, que conheceram ascensão e decadência, mas que depois voltaram a subir, a crescer, a ascender. Falando concretamente da história da África, a história da África é deprimente. Toda ela. A África esteve sempre em crise. Sempre. Mas a África nunca perdeu a esperança de lutar por uma vida melhor. Por vezes, nós pensamos que temos que ser aquilo que os outros querem. Temos que ser a cópia do outro para poder sobreviver. Não digo que não, mas eu também não digo que sim. Não. Muitos negros chegaram à Europa, talvez no século XV. São europeus hoje, os seus descendentes são europeus, mas não deixaram de ser negros. Nós também. Ficaram há séculos e séculos. Reproduziram-se. São ingleses, são franceses, são portugueses, mas não deixaram de ser negros. Esta pele não muda. Pode tentar, não vai conseguir. Então, se a tua pele existe como herança divina, o que fazer? O que teremos nós que fazer para preservá-la e para que ela seja respeitada e reconhecida como fazendo parte da herança humana? Então, é uma reflexão. Aquilo que eu dizia há dias. Nos tempos antigos, saíram de Roma, saíram da Grécia para ir estudar história, para ir estudar filosofia, matemática, astrologia no Egito. Saíram como gregos. Ficaram no Egito cerca de 10 ou 20 anos, mas nunca deixaram de ser gregos. Aprenderam com os egípcios e foram usar o conhecimento para melhorar a sua própria terra. É jovem. E muita gente me vem com essa história de globalização. Está certo. O mundo é uma aldeia global, onde eu sou mulher da globalização. Senão Deus vai perguntar-me, no fim de tudo, o que fizeste com a raça que eu te dei, com a língua que eu te dei, com a terra que eu te dei. Quando eu falo da herança divina, é nesses termos, perdoe-me, eu não estou a falar da missa, mas estou a falar da nossa realidade humana. Há um grande desenvolvimento tecnológico, mas o desenvolvimento da alma humana, não sei. Eu não estava à espera de ver uma Rússia e uma Ucrânia naquele estado. Tecnicamente são bons, com uma economia maravilhosa, com uma tecnologia sem fim, com uma economia invejável, mas humanamente o que é que eles são hoje? Fome, miséria, morte, destruição, tal como os homens primitivos. Desculpa, querido, falei tanto. Próxima questão, próxima intervenção. Aqui à frente. Aqui neste. Vem a caminho. Já está aí a chegar.
Boa noite. Tive aqui uns minutinhos a recuperar, porque é muito intenso ouvir a Paulina. Mas eu gostava, aproveitando tudo o que já partilhou connosco aqui, uma questão que me tem inquietado sobre este equilíbrio que falta. A Paulina falou há pouquinho sobre o papel da mulher na coesão, na manutenção, no garante de ficar junto das famílias, sobre o que partilhou há pouquinho. Eu tenho debatido com esta questão de se é o papel da mulher que falta equilibrar aqui, isso seguramente, mas se é o papel do feminino, também os homens, que falta trazer aqui. Se os homens estão esquecidos do seu feminino, e se nós como sociedade o que é que podemos fazer para, não só pelas mulheres, ou não só com as mulheres, mas também com os homens e com o seu feminino, promover esta coesão e este entendimento que falta, porque tudo o que seja dividir custa-me quando penso estas questões. Quando falamos em mulheres e homens, remete novamente para esta divisão, e eu prefiro talvez pensar, e gostava de ouvir a Paulina sobre esta questão, se o feminino em nós todos, que é uma massa que nos une, se é nisso que temos que trabalhar. Muito obrigada. Essa questão é muito interessante. Nós falamos de sistemas patriarcal, sistema matriarcal. Nós nascemos e crescemos numa sociedade que já tem os seus compartimentos, os seus dogmas, os seus paradigmas, as suas loucuras também. Infelizmente, esses mesmos sistemas trouxeram-nos um conflito entre homem e mulher. Quem disse que o homem nasceu para ser dono da mulher? E quem disse que a mulher nasceu para ser submissa ao homem ou dona do homem? Sei lá. Quem disse? Quem é que nos trouxe essas guerras? Eu costumo dizer a rir que os homens nos detestam. Ai, mulheres, porque as mulheres... Mas não vivem assim, não. Não vivem. Então, o mesmo em relação às mulheres, porque o meu marido, porque os homens, mas suspiramos por eles todas as vezes. Então, onde está o problema? Quem criou este problema? Foram os homens ou foram os sistemas que nos foram impostos? Ou, se calhar, a própria natureza? Eu não sei. Há muitos estudos aí, porque a natureza do homem, a natureza da mulher, enfim. Eu, às vezes, digo que esses estudos têm um quê e não acredito muito neles. Os contrastes são necessários. E a vida é feita disso. Gosto muito da filosofia chinesa, do Yin e do Yang. Yin, que é o fogo, que é o sol, que é a luz, aquelas coisas todas. O Yang, que é a água, porque pensam que a água, ok, tudo bem. E os homens todos poderosos, porque eu como ninguém aguenta, eu sou fogo, eu quando os amo todos me conhecem. Tudo bem, eu não sou nada, eu sou nada, mas eu posso te apagar, o que há? Está a ver? Então, o fogo é uma coisa, a água é outra coisa. Mas diz ainda a filosofia do Yin e Yang que o fogo e a água têm que ter um ponto de equilíbrio, que é a umidade, condição básica para o desenvolvimento da nova semente. Então, nas nossas lutas, homens e mulheres, para que procurar a luta? Vamos procurar a harmonia para que a semente do futuro seja uma semente que viva em paz,
tendo em consideração que, de facto, eu na minha casa tenho fogo, tenho água. Ponho água no fogo para ferver o feijão e dar de comer aos meus filhos. Então, as relações homem e mulher devem ser exatamente isto. O homem tem que ser reeducado. A mulher também tem que ser reeducado. Porque homem é homem, mulher é mulher. O fogo é necessário, sim senhora. Mas o fogo sem água tudo queima. A água é necessária, sim senhora, mas a água sem fogo é gelo, é esterilidade. Só o fogo e a água juntos, no ponto de equilíbrio, é de facto, fazem a transformação do mundo. Agora, guerra de sexos, para quê? Que haja uma educação para todos. O equilíbrio, aqui o ponto de equilíbrio, também um ponto de equilíbrio em quão agradável está a ser esta conversa e avançado a hora. Vamos ter que terminar a sessão, mas que bela sessão. Claro que a Paulinha ainda vai estar disponível para autografar os livros estão lá fora à venda para quem os quiser e convido-os a continuarem esta conversa lendo as obras da Paulina. Portanto, muito obrigado a todos os que vieram aqui hoje, foi agradabilíssimo estar aqui. Muito obrigado à Paulina. Foi um gosto de receber aqui na nossa cidade, aqui neste auditório. Está sempre aberta as nossas portas no Figueira da Foz para receber. Portanto, quando vier, temos todo o gosto de tê-la cá connosco novamente. Muito obrigada. Obrigada a todos. Nós falamos de sistemas, matriarcal, sistema matriarcal. Nós nascemos e crescemos numa sociedade que já tem os seus compartimentos, os seus dogmas, os seus paradigmas, as suas loucuras também. Infelizmente, esses mesmos sistemas trouxeram-nos um conflito entre homem e mulher. Quem disse que o homem nasceu para ser dono da mulher? E quem disse que a mulher nasceu para ser submissa ao homem ou dona do homem? Sei lá. Quem disse? Quem é que nos trouxe essas guerras? Eu costumo dizer a rir que os homens nos detestam. Ai, mulheres, porque as mulheres viveram. Mas não vivem sem nós. Não vivem. Então, o mesmo em relação às mulheres, porque o meu marido, porque os homens, mas suspiramos por eles todas as noites. Então, onde está o problema? Quem criou este problema? Foram os homens ou foram os sistemas que nos foram impostos? Ou, se calhar, a própria natureza? Eu não sei. Há muitos estudos aí, porque a natureza do homem, a natureza da mulher, enfim. Eu, às vezes, digo que esses estudos têm um quê e não acredito muito neles. Os contrastes são necessários. E a vida é feita disso. Gosto muito da filosofia chinesa, do Yin e do Yang. Yin, que é o fogo, que é o sol, que é a luz, aquelas coisas todas. O Yang, que é a água, porque pensam que a água, ok, tudo bem. E os homens todos poderosos, porque eu comigo me aguento, eu sou fogo, eu quando os amo todos me conhecem. Tudo bem, eu não sou nada, eu sou nada, mas eu posso te apagar, o que há? Está a ver? Então, o fogo é uma coisa, a água é outra coisa. Mas diz ainda a filosofia do Yin e Yang que o fogo e a água têm que ter um ponto de equilíbrio, que é a umidade, condição básica para o desenvolvimento da nova semente.
Então, nas nossas lutas, homens e mulheres, para que procurar a luta? Vamos procurar a harmonia para que a semente do futuro seja uma semente que viva em paz, tendo em consideração que, de facto, eu na minha casa tenho fogo, tenho água. Ponho água no fogo para ferver o feijão e dar de comer aos meus filhos. Então, as relações homem e mulher devem ser exatamente isto. O homem tem que ser reeducado. A mulher também tem que ser reeducado. Porque homem é homem, mulher é mulher. O fogo é necessário, sim senhora. Mas o fogo sem água tudo queima. A água é necessária, sim senhora. Mas a água sem fogo é gelo, é esterilidade. Só o fogo e a água juntos, no ponto de equilíbrio, é de facto fazem a transformação do mundo. Agora, guerra de sexos, para quê? Que haja uma educação para